Benedita FM. A sua rádio, a sua música. Boa tarde a todos os ouvintes da Benedita FM. Estamos a celebrar as Jornadas Europeias do Património, este ano dedicadas ao tema Património Vivo. No estúdio da Benedita FM está a senhora Dona Hermínia Marques Ferreira, de 96 anos, moradora na Estrada Real Dona Maria I, e o seu neto, Telmo Ferreira, que nos vem falar do local onde vivem, em homenagem a todos os que viveram perto da Estrada Real Dona Maria I. Este é um projeto da Terra Mágica das Lendas, iniciado no passado dia 25 de março, em 8 freguesias, desde a Ceiceira até à Batalha. E essa oliveira foi plantada em homenagem ao que a rainha escreveu no seu alvará de 1791, dizendo que as estradas deviam ser bordadas com as árvores próprias do terreno. Portanto, todas as localidades escolheram uma árvore própria do terreno e celebraram a vida dessa estrada. E porquê é que isto está nas Jornadas Europeias do Património? Porque esse programa pretende consciencializar as localidades das heranças comuns de toda a Europa. E toda a Europa tem estradas, umas melhores, outras piores. Todos sabemos que a deslocação das pessoas se faz por outros meios, pelo comboio, que foi mais recentemente, mas primeiro foram as estradas. E a Estrada Real Dona Maria passa aqui, como sabemos, a oeste da Serra dos Candeeiros, e é esse terreno, esse território, essas pessoas que queremos homenagear. E, por isso, essas tradições que fazem parte do património vivo, como já dissemos que é o tema das jornadas, que este ano se celebram a 22, 23 e 24 de setembro, e exatamente no dia 23 de setembro, um sábado pelas 15 horas, que a Associação Desportiva e Cultural de Frei João, na Venda, que é dirigida pelo presidente Telmo, aqui presente, que colaborou com esta iniciativa da Terra Mágica, plantando uma oliveira dentro da sua recinto, da sua associação, e também em frente da Taberna da Maria Galinha, uma nogueira. E agora ia começar pelo Telmo para nos explicar como é que surgiu essa Associação Desportiva e Cultural de Frei João. Foi criada em 1993, onde era tradição, pelo menos como me recordo, fazerem as filhozinhas ali no recinto e o café da avó, onde os fundos das ditas filhoses e do café da avó era para um espaço onde era a antiga lagoa, a Lagoa Frei João. Havia lá uma lagoa, já não é da minha altura, a minha avó pode explicar isso melhor que eu. A associação, a maior parte dos associados são mais jovens ou são mais antigos, ou é misturado? Sim, é várias faixas etárias. Várias os faixas sócios, etárias. sim. A associação foi mesmo criada em 1993, na altura até todos os fundos que foram angariando com as filhoses e com o cafezinho da avó e assim, onde se reunia toda a população dali da aldeia e em redor, que era mais uma faixa etária mais avançada. Os fundos pensaram em fazer alguma coisa pelo espaço. Pois. Fizeram os muros, foram à Câmara, informaram-se. O objetivo na altura até era fazer lá algo desportivo, penso que era um campo de futebol, mas depois aquilo com o passar do tempo e as coisas dão muito trabalho, não é? E especialmente a nível burocrático, foi parando. Depois, há uns anos, a presente direção, que é uma direção jovem, dinâmica, começámos a dar continuidade ao projeto. Projeto esse que foi estabelecido em Assembleia, do que é que se pretendia fazer pelo espaço, e onde acordámos que seria fazer um parque de merendas, tipo um parque de merendas, uma zona de lazer, um jardim de infância, algo diferente, onde quem
quem pudesse ir ao espaço pudesse usufruir todas as condições. Daí termos começado a voltar a fazer as ditas festas tradicionais como forma de tentarmos angariar alguns fundos e com trabalho árduo e vontade. Então agora vou passar a palavra aqui à senhora Dona Hermínia e pergunto-lhe se recorda, quando era jovem, havia alguma associação? Não, naquele tempo acho que não havia ainda. Então, e o trabalho, o que é que vocês faziam? Era no campo. No campo. E Fazer rapazes e raparigas, toda a gente trabalhava? Fazer a vidinha de casa e era o campo. E o campo? Tudo trabalhava. Bem, por vezes falhava o trabalho, também falhava. E então, muitas vezes também não havia, não é? E quem é que dava o trabalho? Trabalhavam para quem? Os patrões, trabalhava, que era o Zé Agostinho, trabalhei muito para ele. Semana, de segunda ao sábado. Trabalhava muito para ele. Eu e era uma vizinha, as duas afetivas a trabalhar para ele. E como é que se chamava a vizinha? A vizinha já morreu, coitada. Já morreu. Já morreu. É Maria Francelina. Maria Francelina. Esse tempo de trabalho era duro? Era no campo. Era estenar, era seixar milho, era seixar batatas, era ceifar cevada, ceifar trigo. Eram estes trabalhos assim. Milho, seixar. Não havia azeitona para apanhar? Azeitona, pois. Azeitona, havia anos que os lugares eram tão carregados a 2 vezes apanhar azeitona. E o prato de mais barato era, de menos era mês, mesmo umas semanas assim era. E depois a azeitona apanhavam e a azeitona ia para os lagares, não era? Ia para os lagares, sim. Então havia lá algum lagar? Depois era moída. Era moída. Moída chamava-lhe um anjinho. Era de pedra e era um boi preso em cima, à volta, para desborrachar a azeitona. E como é que a senhora sabe isso? A senhora viu algum boi desses? Não. Não. O meu pai é que dava. O meu pai é que tinha. O seu pai é que tinha os bois. Praticamente ele também trabalhava com o lagar. Havia anos que trabalhava, que era outras pessoas e assim. Pronto. E esse lagar era lá perto também da estrada Dona Maria? Era perto. O lagar até era da minha avó. Era do meu avô, depois o avô morreu, ficou com a minha avó. E depois o meu pai é que também trabalhou muitos anos com o lagar. Pois. Então, e esse lagar ainda existe? Não. Então era agora, onde? O lagar agora foi uma chave para fazerem a estrada. Aquela estrada Nacional 1. Sim. Que agora é a IC2, foi desmanchado. Pois, foi desmanchado para fazerem a estrada. Pronto. Sim, senhora. Mas aqui na Benedita as pessoas também falam muito dos olivais da Quinta de Valventos e da Quinta da Serra. A Quinta de Valventos já pertence a Turquel. A Turquel, sim. E conheceu essa quinta? Se conheceu essa quinta? Praticamente eu nunca lá fui. Era lá perto, um bocado retirado, mas à Quinta de Valventos. Sim. Não, quer dizer, às vezes íamos lá ficar uns feixes de lenha e assim essas coisas. Mas assim, a casa de habitação nunca fui. Então, eles tinham uma casa na quinta. Então, e os feixes de lenha eram para quê? A lenha? Iam buscar para a gente. Era para fazer comerzito, era o que tínhamos, não tínhamos mais nada. Eram os feixes de lenha, assim. Cheguei lá a ir buscar muitos. E também iam à serra, ou não? Aqui à Serra dos Candeeiros. À serra, havia pessoas lá perto de mim que chegaram lá a ir, mas eu ia buscar lenha à serra nunca fui, não. Mas era um trabalho difícil. E aos matos. Aos matos. Mas esse era um trabalho difícil, ir à lenha. Era um bocadinho difícil, um bocado difícil. A que horas é que iam buscar a lenha? Quando é que iam à lenha? A que horas? Sim. Era sempre da parte da tarde. Da parte da manhã era para fazermos a nossa vida. Pois. Depois de tarde íamos 2, 3, ajuntamos, uma vez qualquer, eu e uma senhora que já morreu. Até tivemos de atravessar a cheia, que era naqueles matos,
para irmos buscar a lenha. Ai, sofremos tanto nesse dia. Foi. E trouxemos a lenha mesmo toda molhadinha e a gente atravessou o rio. Até o rio, quer dizer, era aquela zona que passava. Mas isso era o Rio cheia. Seco, era o Rio Seco. Não, era lá mais para a frente. Então ainda iam longe buscar a lenha. Era um bocado longe, era. Havia lá uma muda que era minha vizinha, tinha muita força. Punha um foice de lenha em cima das paredes para ajudar a gente. Ela sozinha ajudava-se a ela. Pois. E ajudava a gente. As paredes eram altas. Coitada, ela lá se rascava, era muda. E como é que era o nome dela? Francisca da Conceição Carvalho. Também trabalhou muito, coitadinha, essa mulher. Trabalhou muito. Depois tinha uma filha, e depois ela, coitadeca, ia ganhar os dias, a filheca ficava por lá com as pessoas. Pois. Foi uma vida muito triste. Agora é diferente. Agora é diferente como a noite do dia. As pessoas para comprarem o arroz, o café, o açúcar, como é que era? Não tenho vergonha de dizer. A minha avó era uma pessoa que tinha já muita idade e era assim uma mulher muito, muito boa, uma amiga de pobres e assim. Às vezes as galinhas estavam a pôr e ela dizia assim, tomem estes 3 ovos, vão à casa da Maria Galinha, da Destruz Galinha, para ela mandar açúcar e estes ovos para pagar. As pessoas agora que passassem esse tempo davam-me malucas. E a gente íamos contentes, e depois ela dizia, olha, desses ovos e disso, diz aos distritos que dê os raçudinhos. A gente íamos todos contentes. Pois. E ainda era eu garota, nova, noveca. E quando era garota, ia à escola? Fui à escola, mas nunca aprendi a ler. Pois. Sabe porquê? Porque o meu pai dizia assim, tinha animais, e eu tinha de andar adiante dos bois, e dizia assim, e tinha um irmão que era mais velho que mim, 2 anos, e dizia assim, as raparigas não precisam nada de saber ler, quem precisa de saber ler é os homens. E a gente ficava para trás, íamos fazer os trabalhecos, íamos buscar feixes de lenha, era assim. Mas aprendeu a catequese. Aprendi a catequese toda, com parte das coisas esqueceram-me. Esqueceram. E naquele tempo era tão bonita a catequese. Era bem fítura, não é? Como é que era? Eram os pecados mortais, eram os mandamentos da lei de Deus, essas luzes todas, fiquei só a saber. A cruz se deite comigo, a cruz da divindade, a cruz se deite comigo, a Santíssima Trindade. Mas é natural, com tanta idade, com tanta vida, não é? Com tantos anos de vida. Cheguei a tempo, rezava aquelas rezas antes de me deitar. Pois. Mas agora tudo me passou da cabeça. Mas quem era a sua catequista? Onde é que ia a catequese? A catequista chegou a ser a Mariazinha, vimos aqui à Benedita, à igreja, e ela dava a catequese. E lá nos lugares, depois ela deixou a catequese, era de Maria Rainha, que já morreu há tanto ano. Ela que dava a catequese, a gente íamos à capela dos freiros. Ela ia e a gente ia, mas ela, para ela ensinar a catequese. Então, e essa tia Maria Rainha, era assim que se chamava? Era Maria Rainha, o sobrenome é que não Pois sei. não se lembra, mas era dos freiros, então. Ela estava casada lá perto da capela. E ela era muito boa catequista, era muito boa mulher. Mas vimos, às vezes, a chover, e todas molhadinhas, e vimos, não tínhamos um chapéu, não tínhamos nadinha, naquele tempo não havia nada. E os sapatos, nesta terra de sapateiros, tinham bons sapatos? Sapatos de borracha. Naquele tempo era o que a gente usava, um sapatinho de borracha. E era isso que a gente levava quando íamos para algum lado. Cheguei a andar descalça. E o Telmo, agora falando um pouquinho com o Telmo. Ouviu a sua avó contar uma época tão diferente da sua? Consegue imaginar o que ela estava a dizer lá naquela estrada, naquela povoação, com aquelas pessoas? Ou é difícil para si imaginar esses tempos? É difícil, era um tempo difícil. Vivia-se de trabalho, mas consigo imaginar. Ali a parte da lagoa, que ela, ao que parece, iam lá com o dito gado e lavar a roupa. Ela também conta assim uma história sobre isso.
da Lagoa da Lagoa Frejão. Era a lagoa embaixo e tínhamos lavadeiros assim, onde a gente ia lavar a roupita. E Telmo, diga-me uma coisa, é privilegiado porque tem convívio com a sua avó. Na geração mais nova, na sua geração, das pessoas da sua idade, quer sejam mais perto da estrada de Dona Maria ou quer sejam mais afastados, acha que se convive com esta memória hoje em dia ou se faz sentido nós recordarmos estes tempos? Tem conhecimento destas memórias, destes tempos passados, a sua geração? Eu, pelo menos, tenho o privilégio de ouvir as histórias da minha avó. Sim. Do e os seus colegas? Eu penso que sim, compreendem e que tentam ver a forma de vida como era antigamente, não é? Que era difícil e que se dava valor a certas coisas que, calhar, hoje em dia é difícil. Pois, os seus colegas, está a pensar nos colegas da associação ou naqueles todos que conhece aqui à volta da Benedita? Que... Sim, todos. Sim. Todos se calhar conhecem a tradição. Mais as pessoas da aldeia é diferente. Pessoas de famílias de trabalharem nos portanto, terrenos. Quando diz as pessoas da aldeia, está-se a referir mais aos lugares à volta da Benedita, não propriamente aqui na vila da Benedita. Penso que sim. Pelo menos a malta mais nova, né? Penso eu. Eu revejo-me porque vi a minha avó, como ela falou da colega de trabalho dela na altura da lenha, ainda apanhei muito essa parte porque ia com elas lá atrás, numas matas que lá por trás da casa da minha avó, onde elas iam apanhar os feixes de lenha, ou traziam à cabeça, puxavam com uma corda e vinham elas duas. Era o caneco nessa altura. Hoje em dia já não é assim. É diferente, certo. Essas memórias e esses valores do trabalho identificam, quer dizer, são exemplos bons para si, quer dizer, são motivos, inspirações para o seu trabalho do dia a dia. Eu sei que trabalha muito também, portanto, essas memórias transitaram como um valor do trabalho, como qualquer coisa importante. Sim, era importante as memórias ficarem, especialmente essas, tanto a da minha avó, tenho o privilégio ainda de ter a minha avó. Mas acho que sim, algumas vão-se perdendo. Eu sei que o Telmo tem um filho pequenino, não é? Sim. Pronto, então agora vamos pensar. O seu filho, como é que vai percepcionar e receber esta mensagem? Pelo menos pela parte do pai. Pela associação, não é? Pela associação. E pela tradição também daqui das ideias que a minha avó falava e da forma de ver a vida como era. Algumas algumas ideias que lhe possam ficar em termos futuros, que sirva para alguma coisa. A senhora Dona Hermínia plantou uma oliveira na associação. Plantou, pegou na enxada, cavou e foi lá plantada a oliveira e ontem perguntou-me se a oliveira estava pegada. Eu acho que sim, Telmo. A oliveira está pegada. Tem regado. Pelo menos temos regado quando não chove. Mas tem de regar, é? Sim, a minha avó lembra-me sempre. Porque pequenina nessa raiz para viver, faz conta, pois. Essa oliveira fica em memória da senhora Dona Hermínia, porque uma árvore dura muitos anos e uma oliveira dura muitos anos. Nesse dia, também, excepcionalmente, portanto, em todas as freguesias foi plantada uma oliveira ou adotada uma oliveira, que foi o caso de Turquel, que a oliveira já existia lá no sítio certo e foi adotada em memória de alguém. Aqui na Benedita tivemos também uma oportunidade de termos uma senhora que nasceu na estalagem, emigrou com 2 anos para os Estados Unidos, foi a Trindade Quitério, que veio plantar uma nogueira em frente da taberna da Maria Galinha. Então, agora vamos falar disso. Já falámos aqui da taberna da Maria Galinha, onde ia à mercearia com os 3 ovos. Cheguei muitas vezes, pois. Não havia dinheiro e as galinhas punham e íamos com aqueles ovinhos. Vais à Maria Galinha, tomando estes ovos para massa ou de arroz, ela tinha mercearia. Era naqueles arredores, não havia mais nada senão ela. Pois. E ela
Era assim uma mulher muito forte e tinha a barriga muito grande, já era de idade. Ria-se muito quando eu cheguei para os outros. Até porque os meninos dos outros é para fazer gemada, não é para levar de massa ou de arroz. Pois. Então, leve isso com um jeitinho, senão partem-nos, dizia ela. Dizia a minha avó, comigo. Como é que se chamava a sua avó? Ana Luísa Freira. Fazemos um intervalo e voltamos em breve, continuando esta conversa. 88.1 Benedita FM. Benedita FM. A sua rádio, a sua música. Estamos de volta com a conversa com a sua Dona Hermínia e o seu neto Telmo, pela Associação Desportiva e Cultural de Frei João. E agora vou pedir aqui à senhora Hermínia se pode cantar uma cançãozinha do seu tempo. A irmãzinha adorada e o pai outra mulher tem, e dai-nos tanta pancada de nós não nos chamar mãe. Falta-nos os teus carinhos, nós não temos sorte alguma, pois mãezinha ou teus filhinhos sabem que mãe é só uma. Essa canção traz-nos um tema novo para a conversa, que era os maus tratos que as pessoas davam umas às outras. Sobretudo os homens às mulheres, que ainda hoje existe. Isso aí não mudou muito. Infelizmente, se há coisas que mudaram muito, a modo de viver, o calçar, o vestir, a escola, etc., essa parte ainda não mudou muito porque, pronto, nós sabemos que ainda há o que chamamos hoje violência doméstica. Quando cantava essa canção, era porque sabia que havia homens que maltratavam as mulheres, as mães? Muito mal. Antigamente tratavam as mulheres muito mal. Muito mal. Batiam-lhe, davam pontapés. Coitadinhas. As mulheres antigamente sofriam muito. E ninguém fazia nada? Ninguém ajudava as mulheres? Não, porque elas não diziam nada, que tinham medo. Porque se eles sonhassem que eram maltratadas pelos maridos, então ainda lhe davam mais. Naquele tempo, pois tinham faltas, pensavam que as mulheres é que tinham a culpa. Quando iam trabalhar, por exemplo, se fossem para o campo, fazer o mesmo trabalho que os homens faziam, ganhavam o mesmo dinheiro? Não ganhavam. As mulheres ganhavam sempre menos. Sempre menos. Os homens ganhavam mais. E o trabalho era igual. Pois. Naquele tempo era assim. A gente até dizia assim, isto é uma escravidão, uma pessoa não ganha, era um coisinho, nada, chegava a casa, aquilo não chegava para nada. E quando havia um bocadinho de pão de milho cheio de formigas, já era uma festa. Havia casos muito tristes. Conheceu outras terras, andou por outros locais, mais longe da estrada Dona Maria? Eram estradas velhas, caminhos, tudo velho. Naquele tempo, pois é, Dona Maria. Era aquela estrada que cai lá perto da minha casa, era a estrada de Dona Maria. Pois. Era aí. Trabalhou aqui mesmo na Benedita? Trabalhei, foi no tempo de tipo perpétua. Sim. Pão, fazer as vendas de pão, acartar cantos de água ali de poço, que era de João de Graça. Cartavam uns poucos por dia, porque não havia, aquilo gastava muita água. Era fazer as limpezas às maceiras, era a casa e era o pão para fazer as massas. O pão não há água para fazer as massas. Para fazer as massas. Achava que as pessoas aqui viviam melhor que aquelas à beira da estrada Dona Maria, ou era a mesma coisa? Não, praticamente era quase tudo mesmo. Podia haver assim mais ricos, os Almeidas e esses assim, que eram pessoas assim, tinham outra vida. Pois. Não era mas eram poucos. Os pobres, coitadinhos, que andavam a trabalhar para eles. Pois. Muitas vezes. Telma está aí assim, observando e ouvindo, e estávamos a falar de problemas sociais, como, por exemplo, a violência doméstica, os maus tratos a crianças e mulheres. Sofriam muito, as crianças sofriam muito. Hoje não é assim. As mães, os pais iam trabalhar, deixavam as crianças por lá, assim, às vezes ao abandono, outras vezes havia uma pessoa mais velhota, é que desemparávamos, eles eram crianças, não tinham aquela ideia que tinha a pessoa grande, fugiam, e ela andava por lá à procura deles. Aconteceu isto muito. A Associação da Venda, não é? Portanto, vocês têm um logotipo, que é a Associação Desportiva e Cultural Frei João Venda. Pronto, então, vocês fazem festas, fazem filhotes e café da avó,
E também estava há bocado a dizer que tinham tido a ideia de fazer algo para as crianças lá nesse recinto, ou um parque infantil ou qualquer coisa assim. Pronto. A associação dá respostas, ou pretende dar respostas a estes problemas sociais, como a sua avó estava a dizer, os pais iam trabalhar, as crianças ficavam ao abandono. Então, vocês têm também ideias de ajuda. Hoje em dia já não é assim, os pais já não deixam as crianças ao abandono, é um facto. Mas elas também precisam de conviver durante as férias, aos domingos, umas com as outras. Portanto, eu sei que estão agora a construir, lá estão a fazer um grande telhado, já fizeram agora umas grandes paredes, mas o espaço é muito grande. Também tem assim esta ideia de conseguir estruturas para entreter as crianças, digamos assim. É mesmo essa ideia. As famílias possam lá ir e haver as condições, tanto para as crianças como... Eles podem ir para lá e levar as crianças. Exatamente, como nós fazíamos quando, se calhar eu era pequeno, juntávamos todos no mesmo meio e brincávamos com o que havia. E o objetivo é mesmo esse, ali uma área verde, que o espaço ainda é grande, são 5.000 metros de área, fazer ali, se calhar, uns 30% ou 40% de zona verde, umas árvores de sombra, tipo, tem lá mesas, com que tipo parque de merendas e um jardim de infância, já lá temos uns baloiços, mas pronto, tem que ser passo a passo e ir agora andamos também a criar condições do chão, porque aquilo era Tuvenã e desde o ano passado que andamos a pôr chão em pedra. Sim, é muito algo rústico, algo a ideia é essa mesmo, ficar uma coisa diferente onde quem possa lá ir. O que é que podemos esperar da preservação do património, das memórias daquela estrada, que a associação possa, digamos, no futuro montar, mostrar? A nível de património, em termos da associação, ali como havia uma lagoa, pelo que dizem os antigos, a minha avó também penso que não se recorda assim mesmo muito, ela não falou aí da história, mas sei que iam lá os animais à lagoa, reuniam-se lá, lavavam a roupa, as mulheres, e depois desde que passou lá a IC2, a lagoa deixou de ter água. Dizem que ficou rota. Ficou seca. Sim, começou a ficar seca. Mas isso já há muitos anos, já não é da minha altura. A nível das tradições de irem ficando, sim, tentamos lá incutir sempre algumas bases, como falou a ideia da Oliveira. Também fizemos lá uma fonte, um lago com água. Por exemplo, na altura da festa... E tem lá uma imagem, uma escultura de pedra, que eu assim ao longe não consigo ver o que é, mas tem lá uma capelinha. É uma capelinha dedicada a quem? Foi batizada, onde tem a Nossa Senhora e o Frei João. Existe a história do Frei João, a Lagoa de Frei João, que é o que dizem, pelo que também... Não sei se a minha avó... O que é que dizem de se chamar Lagoa de Frei João? O que é que dizem do Frei João? Era um João qualquer que havia, e depois plantaram a Lagoa de Frei João. Havia lá um João que ele tinha uma visão qualquer com ele, eu não me lembro o que era. E depois batizaram o lugar para a Lagoa de Frei João. Mas era isto contava a minha avó. Contava muitas histórias assim à gente. E gostava de ouvir as histórias? Eu gostava. Ela era muito amiga dos netos, a minha avó era muito amiga dos netos. Então, e quando havia aquelas trovoadas muito grandes, com relâmpagos e trovões muito grandes, como é que vocês faziam? Rezámos muito. Trovoada se levantou-se, o pé direito calçou, onde vai a trovoada? Vou espalhar a trovoada, onde não há jadeira, nem raminho de figueira, nem metalinho de lã, nem bafinho de gente cristã. Isto nunca me esqueceu. Era a oração de Santa Bárbara. Era a reza que a gente rezava quando rezava mesmo mais a minha avó, rezávamos todos. Quando vinham a trovoada, aquilo era um fenómeno, tudo a rezar. E também rezavam o terço. E era eu, a especa pequena, rezávamos o terço.
Alguns não queriam. Mas agora sempre o texto, mais a minha avó e os meus irmãos, a gente rezava sempre. Sempre. E vocês despediam-se do pai e da mãe pedindo a bênção? Pediam a bênção ao pai ou à mãe? Não, isso praticamente já não faziam. Não faziam. Mas ainda havia, ainda há poucos anos havia pessoas que pediam a bênção e davam um beijo na mão. Aos pais? Aos pais. Pois. Os invernos eram muito frios. Passava-se muito frio. Era muito frio. Então, e as professoras da escola também apanhavam muito frio, não? Olha, né? Deram muitas vezes, e uma em minha casa, que essa dos pés, era aqui, aquela que era a Rata, sim. E era a Dona Filomena, que era uma professora que era lá acima do norte, e eu lá metiam-se dentro do lume, aqueciam os pés e diziam, ai, menina, merece o céu, merece o céu. Batiam-me queixo com frio, porque naquele tempo ia assim muito gelo. Pois. Agora já não é tanto. Agora já não é naquele tanto, tempo, era aquelas... Olha, a lagoa que lá havia. Até uma vez um rapaz experimentamos, não conseguiu. Ir com uma bicicleta na lagoa com a altura de gelo. Pois. Mas depois era muito e não aguentou, teve de voltar para trás. E que a espada tudo lá de volta, a mandar pedras. Olha, a minha fez um buraco, olha. E o que é que vocês lá faziam na lagoa? A gente... Era brincadeira por lá todos. Antigamente. Lavava. Pois, antigamente, não fazia então, nada. lavavam roupa e o lavar a roupa. bebia água, Havia lá um tanque muito grande, iam lá lavar a roupa. As pessoas da Charneca de Troquel, sim. Iam lá todas lavar a roupa, aquilo era para a gente, tinha que ver. Que engraçado. Era um relvas que era para pôr a roupa a corar, naquele tempo não havia lexívas, não havia nada. Punha a roupa estendidinha no chão, ensaboada, e depois punham-na a estender ao sol, lá no relvado, que lá ia. Não havia nada, não havia lexívas, não havia nadinha. Era só um bocadinho de sol. Era só o sol para a roupa branca, a roupa escura não. Pois. E também lá bebia o gado, passava lá muito gado. Passavam as pessoas. E o gado também bebia essa água, não é? Os burros. Havia lá, naquele tempo era tudo, era só cavalos, burros, era burros. E não passavam uns homens dos molianos com uns bacurinhos para vender? Era manadas para baixo. Manadas para baixo. Às vezes estamos a gente deitados e eu vi isso. Rus, era chamar os bacurinhos. E o homem à frente e eu outro atrás. Para vender para as portas. Para vender para as portas. Era vender para as portas. E eles vinham de noite? Passavam de noite? Era boleta. Não havia mais nada. Vieram aqui no ombro, depois metiam para os flacurinhos na seara, na fugida. Atiravam assim umas machinhas e todo caminho. Depois as pessoas viam aquele milho e iam, barriam e apanhavam e levavam. Pois, tudo se aproveitava. Tudo. Pronto, então, olha, quero agradecer. Só uma última perguntinha. Alguma vez foi à festa da Capela da Serra em Troquel? Foi? Fui lá uma vez, mas o meu marido, e parece que já tinha filhos. Acho que pronto. Levávamos um fardelinho, a gente era todos. Tudo levávamos um fardelinho, um bocadinho de pão com qualquer coisa lá dentro. E lá iam. E depois íamos comer cá fora. Pois. Na Serra. Mas era uma festa também, não sei se aquilo acabou. Não acabou, não. Era uma festa também assada, música a tocar, e a gente contente de ver. Muito obrigada e ficamos assim com mais estas jornadas do património e vamos inaugurar então um tótem, um letreiro que explica porque é que as árvores foram postas em relação à homenagem à Dona Maria, às pessoas que lá viveram, àquelas que de lá também emigraram e àquelas que também vieram de outros sítios de Portugal e para cá vieram viver, que foi os coimbras que trabalhavam nas pedras, não era? Pronto, conheceu. Vieram muitos cá para baixo, vieram os muitos. Coimbras. E depois houve uma aberta em França, os portugueses podiam ir, foram-se todos embora. Pois. Eram muitos. Contaram. Faziam as mulheres, arrendavam por umas casecas e para fazerem comida e assim. E então, abriu uma aberta lá na França,
Fugiram todos. Fugiram todos para a serra acima. É verdade. O Sr. Júlio Carriço também me disse que pareciam carreirinhos de formigas pela serra acima quando abriu a imigração para a França. É assim, portanto, muitas histórias, muitas memórias. Esperemos que este projeto venha a ser também importante para a preservação do nosso património. E até breve. Obrigada. Benedita FM 88.1